Amém. Se você, como eu, prestou atenção na letra desse último hino, é uma parte que me chama muita atenção. Cristo morreu a nossa morte, né? Para vivermos a sua vida, não é isso que nós cantamos? Nós estamos estudando as bem-aventuranças. Deixa eu fazer duas perguntas para você antes de nós lermos o texto. E você responda para você mesmo. Você se sente perseguido? Vou repetir a pergunta. Você se sente perseguido? Essa é uma pergunta que tem muito a ver com a bem-aventurança de hoje. A segunda pergunta, depois que eu ouvi esse hino, enquanto eu pensava ali na mensagem, me veio o coração de fazer, é o seguinte: você estaria disposto a morrer por Cristo? Eu acho que se a gente ficar pensando nessas duas perguntas nesta noite, talvez só ler a Bíblia já seja necessário. Você se sente perseguido? E o quanto você estaria disposto a morrer por Cristo, pelo Evangelho? Vamos ler. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Nós hoje estaremos encerrando a última bem-aventurança, não é? Para algumas tradições, 8, para outras 9, mas a verdade é que nós vamos abranger agora 8, a oitava, não é? Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Feche os seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, Pai, chegamos ao final desse estudo, dessa parte do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Mas, Senhor, que no decorrer deste mês de junho e julho, que estivemos compartilhando aqui, estudando e refletindo, tanto pela manhã quanto pela noite, possamos hoje, Senhor, sair daqui realmente transformados, renovados e conscientes que somos esses discípulos, que somos estas pessoas, que vivemos este tempo e aceitamos esta palavra hoje em nosso coração. Amém. Igreja, o
O Sermão do Monte é o maior sermão de todos os tempos, pregado pelo maior pregador de todos os tempos. Não há dúvida disso. E esse pregador, Jesus Cristo, ele chega falando nesse sermão sobre o reino de Deus, o reino que chega em Cristo Jesus. Ele diz: o reino chegou. Então nós temos um reino, nós temos um rei, que é Jesus Cristo, e nós temos a lei, que seria a Constituição do nosso país hoje. É a nossa Constituição aqui. Jesus está dizendo: olha, esse reino, ele funciona assim. Eu sou o rei, Jesus. O meu reino chegou aqui na terra. E a lei é assim. É manso, é que chora, é humilde. Então a pergunta que fica é: você tem um rei? Você tem o reino? Você tem a lei? O que falta? Os cidadãos do reino. Quem são esses cidadãos do reino? Somos nós. Sou eu, você que está aqui nessa noite. É para nós essa palavra. E esse reino, ele chega com Jesus Cristo dizendo, anunciando antes em João Batista: arrependei-vos, pois o reino chegou. E eu falei que essa palavra arrepender no original, o grego original, é metanoia, é transformação, é renovação de mente. Sem isso, sem essa consciência, você não consegue ser bem-aventurado. Se você não tiver essa mudança de pensamento, essa transformação, não é possível. E nós vamos avançar um pouquinho. Essas bem-aventuranças são características, qualidades de alguém que é discípulo de Jesus. Eu me lembro que o pastor Milton, quando falou no mês passado, nos pequenos grupos, sobre as bem-aventuranças, ele falou: esse é o perfil do cristão. Então essa é a realidade de quem demonstra o perfil de quem é verdadeiramente salvo. Então assim, preste bem atenção, igreja. Você tem que prestar atenção nisso. Isso às vezes traz muita dúvida. Eu não busco ter essas qualidades. Ser manso, ser pacificador. Não é que eu vou ser manso para ser feliz. A verdade é que todo cristão verdadeiro possui. Então talvez nessa noite você diga assim: então eu estou com algum problema, porque eu não sou manso. Então está na hora de você olhar para você e voltar atrás. E se você não teve um encontro com Cristo, se você teve, está na hora de você se aproximar de novo. Porque essa palavra é para quem é discípulo de Jesus. E não é uma ou outra, são todas. São todas, sem exceção. Por isso que eu falei da regeneração, dessa palavra aqui, mudança, metanoia, dessa palavra que é muito forte. Porque isso é contrário ao que o mundo fala. O mundo, a cultura, ela não vai dizer para você ser manso. Ela não vai dizer para você ser humilde. O mundo não vai promover a paz. Mas você segue o mundo ou a Deus? Então essas são características nossas. Por isso que eu falei, preste atenção. Olhe para a sua vida. Faça uma análise. Acho que a pergunta aqui foi impactante. Sabe por quê? Porque as outras 7 características, as outras 7 bem-aventuranças, elas vão falar de realidades que você e eu devemos ser como discípulos. Mas essa vai dizer a consequência. Se você é isso, você é perseguido. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Nós vamos acreditar que todo cristão verdadeiro deve ter todas elas. E para isso nós vamos recapitular todas, bem rápido. Primeiro, os pobres em espírito. O que é isso? De forma resumida, quando nós estudamos, é reconhecer a completa dependência de Deus. Você busca a felicidade. Talvez você esteja dizendo o seguinte: pastor, eu não sei o que é essa felicidade. Porque o mundo, ele vai dizer que a felicidade é algo externo. Então assim, a hora que você comprar uma casa, a hora que você comprar um carro, a hora que você conseguir aquele namorado, a hora que você casar, a hora que você conseguir um emprego melhor, tudo isso traz felicidade.
Mas essa felicidade são picos de alegria. Essa felicidade que Jesus está dizendo nas bem-aventuranças é algo que está dentro de você. E você só consegue ser feliz quando você é pobre de espírito, que você reconhece a completa dependência de Deus na sua vida. Você tem reconhecido uma completa dependência de Deus em sua vida, ao ponto de você dizer: eu não tenho nada, tudo que eu tenho é de Deus. Segundo, bem-aventurado os que choram. E às vezes a gente lamenta, a gente reclama, a gente é ranzinza, a gente olha para o lado, vê a vida do outro, acha que está melhor porque não conhece, só vê o exterior. É que nem no Facebook, né? Facebook é tudo lindo e maravilhoso, mas todo mundo dentro de casa tem os mesmos problemas. Não é esse choro, é o choro de quem chora pelos seus pecados, é o choro de quem reconhece a sua condição de pecador. Esse choro é o choro de quem chora por aquele que peca, às vezes um filho, um parente, um irmão da igreja. Quando foi a última vez que você chorou esse choro de verdade, de reconhecimento, de arrependimento, de transformação, de mudança? Mas nós queremos ser felizes. Mas Jesus está dizendo: bem-aventurados que choram. Mas esse choro, bem-aventurados mansos. Que dificuldade de ser manso hoje em dia. A realidade nossa é: bateu, levou, chutou, eu chutei 2 vezes. É assim que nós temos vivido? Eu sei que a carne é assim, eu também sou assim. Mas não é assim o discípulo. Quem verdadeiramente teve um encontro com Jesus e entendeu esse evangelho. Os mansos são aqueles que entregam os seus direitos a Deus e confiam na soberania de Deus. Às vezes nós queremos fazer justiça, mas o manso é aquele que fica quieto e fala: Deus é a justiça minha. Eu confio na soberania dele. Deus é soberano e tem a sua vontade. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. E nós falamos sobre a fome, sobre a sede. Mas não é uma fome, uma sede no sentido físico, né, Pedro? É uma fome, uma sede espiritual. E o que é essa justiça? Se a justiça procede de Deus, que é justo, ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de Deus. Como anda a sua fome e sede de Deus? Só os domingos? Só das 18 às 19h30 ou das 10 às 11? Essa semana conversamos muito com o pastor Milton. Desde que eu cheguei aqui, com a comissão, fiz reunião até na casa do Edson, de noite. Tenho no meu coração um plano para essa igreja. E agora Deus está colocando isso. Da gente trabalhar isso para a igreja, descer isso para a igreja, para a gente viver de verdade esse evangelho. Para a gente crescer. Crescer espiritualmente, crescer em número. Crescer em todos os sentidos. Mas para isso, nós temos que ser discípulos. Nós temos que ser bem-aventurados. Nós temos que ter fome e sede de justiça. Não a nossa justiça, aos nossos olhos, mas a justiça de Deus é ansiar necessidade de Deus, é fome e sede de Deus. Bem-aventurados misericordiosos. Um mundo cruel, não é? Muitas vezes falta misericórdia. Às vezes falta misericórdia dentro da igreja, entre nós. Por quê? Vamos voltar ao Evangelho. Somos discípulos, somos filhos de Deus. Sentir a necessidade do outro e ajudar. Compadecer. Compaixão. Compaixão. Misericórdia. É você, vem do coração, córdia, você sentir compaixão, entender a situação do outro. Bem-aventurados os puros de coração. Pureza. Pureza. Em tempos onde, em vez da igreja avançar para fora, para o mundo tem entrado na igreja.
E a pureza tem se perdido. Tem se negociado alguns valores que são inegociáveis. E este é um. A pureza. A pureza. Bem-aventurados puros de coração. Coração puro é a luta contra os desejos impuros da carne. Então a nossa igreja tem que ter essa consciência. E aí eu conversava com um grande amigo, uma grande amiga, casal, falando sobre jovem e adolescente. A igreja, ela tem que se contextualizar na realidade, né, Beto? Do jovem e do adolescente. Porque não adianta falar que é pecado só. Você tem que enxergar e conversar e explicar isso. Então a gente como igreja vai tentar trazer isso. Porque não pode se perder isso. Isso é princípio. É garantia de felicidade. É resguardo de Deus e orientação para a gente viver essa vida. Mas não é fácil. Então a gente tem que viver isso. Bem-aventurados pacificadores num mundo que vive guerra. Quem são os pacificadores? São todos aqueles que promovem a paz. Não aquele que joga o combustível para pegar mais fogo, mas aquele que pacifica. E a gente se perde porque o mundo quer ver é a briga mesmo. Mas nós não somos assim. Nada se resolve. Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne. Nós temos que promover a paz. A guerra nasce no inferno. A paz no coração de Deus. No coração da igreja, no coração do discípulo. Bem-aventurados os perseguidos. E hoje é a última bem-aventurança. Essa bem-aventurança fala das consequências de quem é bem-aventurado. E é interessante porque eu fui estudar no verbo grego original. E quando você estuda essa questão de bem-aventurados perseguidos, é mais ou menos como se o autor quisesse dizer assim: bem-aventurados os que foram e seguem sendo perseguidos. Você é perseguido? Pensa. E aí nós vamos agora entender essa realidade da perseguição. Se nós fizermos uma viagem no tempo, nós vamos ver que Jesus Cristo, quando chegou, implementou o reino de Deus, foi perseguido. Os discípulos foram perseguidos. A igreja primitiva de Jerusalém. A gente fala assim, a igreja saiu de Jerusalém, porque ela obedeceu o ide, não é? Ide. Mas essa igreja saiu também porque ela saiu correndo, porque ela estava sendo perseguida para ser morta. Você chega no século IV, quando você lê a história da igreja, você vê mártires que morreram. Sabe por quê? Porque simplesmente falaram sou cristão. Foram jogados, quando você vê filmes da época de Roma, você vê pessoas jogadas no Coliseu para serem mastigadas por leões. Pessoas que eram enroladas em peles de animais para serem mordidas por cães. Pessoas que foram colocadas em postes de luz e queimadas para iluminar estradas. Parece ser meio da Atena isso aqui, meio Marcelo Rezende, mas, gente, a história da igreja foi uma história de perseguição, de massacre, de morte. Agora, sabe o que é interessante? Esses homens, eles não foram mortos porque eles foram ditos, você é santo, você segue Jesus. Eles foram perseguidos de forma injusta e caluniados, foram mortos como hereges, como bruxos, como pessoas contrárias ao governo. Você volta um pouco antes, você vai ver os profetas, que foram anunciar a palavra de Deus e também foram perseguidos. Você vê em Isaías, por exemplo, o rei Manassés cortando o profeta Isaías ao meio. Você vê Jeremias também, por exemplo, o rei Joaquim, que perseguiu ele, e todo mundo conhece somente ele como o profeta chorão, né? Mas ele tinha muito motivo, ele sofreu muito. Você vê outros, né? Daniel, por exemplo, foi jogado nas covas dos leões, um jovem. Naquela época já não era tão jovem, mas na fornalha jovem. Os amigos, né? Então você vê uma perseguição muito grande. Agora, qual que é a realidade hoje? Hoje em dia, quando você vê um homem
se intitulando como apóstolo. Que perseguição que ele sofre. Vive num bem bom, prega uma coisa e vive outra. Engana. Mas olha o que Paulo fala de verdade da vida dele. Vá para a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, do verso 9 ao 13. Vá um pouquinho para frente. Marcos, Lucas, João, Romanos, Atos, Romanos, 1 Coríntios 4, capítulo 4, do verso 9 ao 13. E o tempo passa. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nós afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. É essa a realidade de apóstolo que você enxerga hoje? Quando alguém se intitula apóstolo? Mudou muito. Você é um perseguido. Essa manhã, enquanto almoçava, eu vi uma postagem de um irmão mostrando um programa de TV de uma igreja. Eu não vou falar, acho que você vai saber, mas a pessoa dizia assim: você que tem seu carro, está pago, não está pago, sua moto, sua casa, vem aqui, deixa a chave aqui. Porque você vai comprar, se você tem um carro, não importa qual seja esse carro, você vai comprar uma Lamborghini, você vai isso aqui. Esse é o tipo de igreja. Conversava com o pastor Milton, a gente precisa trazer para a nossa igreja uma realidade de evangelismo. Como? Dividindo a igreja, e a gente vai trabalhar isso. Mas onde eu quero chegar? Hoje, quando você chega para um vizinho, para um amigo, para um jovem e fala assim: você não quer a igreja comigo? Muitas vezes na cabeça dele o que passa de igreja é isso. É um lugar lá onde o pessoal pede dinheiro, Mas tem algumas igrejas que a gente ainda está buscando a realidade, a essência do Evangelho. Então às vezes a gente tem que começar com um evangelismo pessoal, mostrando que nós somos discípulos e que nós temos essas bem-aventuranças. Agora, quando você chega no ano 60 ainda, lá voltando agora no Novo Testamento, você tem lá uma perseguição brutal da igreja, com Calígula, com Nero, com Domiciano, os imperadores que foi terrível, aquelas pessoas simplesmente por reconhecerem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, eram mortos. E se você continuar, igreja, você chega depois no século XII, na Inquisição, com os próprios papas da igreja, caçando cristãos como hereges, né? Cristãos que foram queimados e enforcados, simplesmente porque queriam ter o direito que você tem hoje, de ter a sua Bíblia, ler e interpretar, porque antigamente não era assim. Somente o clero tinha acesso à palavra. Mas hoje não é assim. Eu estou falando aqui, você tem a obrigação de estar lendo, e você tem que ler a Bíblia para ver se eu não estou falando besteira, para não ser enganado. Mas muitas pessoas morreram lá atrás para você ter essa. Hoje, a condição de ter uma Bíblia, 2, 3, hoje qualquer pessoa tem pelo menos 3, 4 Bíblias, 10 versões para ler em casa. Depois você tem no século XII, como eu falei, no ano de 1500, já vindo aqui século XV e XVI, você tem, eu fiz algumas pautas bem simples da história, só para entender como a igreja foi perseguida, como essa liberdade que nós temos hoje custou o sangue de muito inocente.
No século, em 1536, tivemos lá na Inglaterra o Henrique VIII, que perseguiu o primeiro puritano queimado na estaca. E depois dele, foi bem pior, porque quando ele morreu, assumiu a sua irmã Maria, e essa mulher matou mais de 2.000 pastores na Inglaterra. Perseguição. Hoje nós estamos de boa, né, Tiago? Não corremos risco. Mas hoje, agora pulando e chegando em 2016, a nossa realidade também, ela é perigosa. Nós tivemos recentemente um atentado na França que morreram muitas pessoas, né? Nós temos hoje o Estado Islâmico, que declara guerra contra o cristão, contra o judeu, né? E nós não podemos esquecer isso. Eu vi um vídeo essa semana, eu pedi para o Marquinhos. Nós vamos assistir agora esse vídeo. Infelizmente ele não tem a tradução, você vai ter que ler a legenda. Tá pronto aí para soltar o vídeo? Eu vou pedir para apagar a luz primeiro. E antes de você começar a ver esse vídeo, eu vou fazer de novo a pergunta. Você é perseguido? E o quanto você está disposto a perder tudo, inclusive a vida, por Jesus Cristo? Nós vamos aprender, não com um pastor, com um apóstolo ou com alguém maduro, mas com uma criança. مريم زينة، أنت كيفك؟ خوش برضو؟ أيوة، ما قرأ خوش أنا. طيب انت عندك 10 سنين مش كده؟ Vamos ver se melhora a imagem, né? Não sei o que está certo. انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ Volta aí desde o início agora, por ايه favor. اكتر حاجة انت حاسة ان هي كنت بتحبيها في كراكوش مش موجودة؟ Volta aí desde o início. كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس. Pronto. ازيك يا مريم؟ زينة، أنت كيفك؟ خوش برضو؟ أيوة، ما قرأ خوش أنا. طيب انت عندك 10 سنين مش كده؟ أيوة. طيب قولي لي انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ 4 أشهر. ايه اكتر حاجة انت حاسة ان هي كنت بتحبيها في كراكوش مش موجودة هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه؟ يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. طيب انت حاسة قد ايه ربنا بيحبك صح؟ ايوه، ربنا بيحبنا كلنا، مو بس انا، كل الناس يحبوهم الله. وانت شايفه ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى اذتك وزعلتك ولا لا؟ يحبوهم بس ما يحب الشيطان. طب انت شايفه، انت حاسه بايه ناحيه الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما راح اسويهم ولا شيء، بس يعني اقول لله يسامحهم. وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ ايوه. بس دي حاجه صعبه قوي ولا حاجه سهله ان انا اعرف اسامح الناس اللي تعبتني يا مريم؟ ما راح اقتلهم، يعني ليه اقتلهم؟ بس زعلانه ليه طلعونا من بيتنا. طيب انت كنت بتحبي المدرسه في كراكوش صح؟ ايوه، كنت اولى دايما. كان عندك اصحاب كمان في المدرسه؟ ايوه. موجودين هنا معاكي ولا مفيش ولا حد فيهم هنا؟ اكو بس ما اعرف وينهم. طيب لو يمكن يكونوا هم دلوقتي بيتفرجوا على التلفزيون بيشوفوا سانسان كيدز، تحبي تقولي لهم حاجه؟ كان عندي صديقة وإذا هوني كان عندي صديقة اسمها ساندرا، وكنا أنا وهي كل اليوم مع بعضنا وكل المدرسة مع بعضنا، مع أنه كنا بعيدين بيوتنا من بعض، بس كنا نحب بعضنا كثير. يعني إذا هي غلطت علي وأنا غلطت عليها نسامح بعضنا، ومرات كنا نلعب ونغلط على بعض بس نسامح بعضنا، وكنا نحب بعضنا. بس هسه اريد اشوفها شوف بس. انت مش عارفه هي فين خالص صح؟ لا، ما اعرف وين. طيب هي لو ساندرا بتتفرج علينا دلوقتي اكيد هي كمان بعتلك سلامات واكيد هي كمان بتحبك يا مريم. بيني كثير وانا حتى احبها ويا ريت اشوفها يوم. اكيد، ونفسي كمان احنا نبقى معاكي في اليوم ده. علوة. يعني ايه؟ يعني Essa menina, provavelmente
ela é da Líbia, né? Da Síria, e está num campo de refugiados, né? Ela foi expulsa de casa, não sei se está junto à família ou não, por causa de Jesus Cristo, só por isso, né? Só por isso. E assim, nós conseguimos enxergar tantas coisas, né? Numa menina. Acho que é por isso que, numa criança, né? Acho que é por isso que Jesus Cristo diz que devemos ser crianças. Mas você vê, por exemplo, que ela é uma bem-aventurada porque ela é humilde de coração. Ela reconhece a completa dependência de Deus. Se Deus der uma casa nova, não der, Ele vai dar, é tudo dele. Ela é misericordiosa porque ela conseguiu enxergar a misericórdia no rapaz que estava entrevistando ela. O que eu te ensinei? Você me ensinou que você está partilhando a minha dor aqui. Você me ensinou misericórdia. Assim, se você consegue ver mansidão, o que você deseja? Não, eu perdoo eles. Eles fizeram muito mal, porque eu creio em Cristo, eu perdi tudo, minha amiga. Então assim, a gente vive uma situação bem confortável nesse contexto, né? Mas existem mais coisas quando falamos de perseguição. E dando continuidade agora, a causa da perseguição. Quando Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Essa menina é perseguida por causa da justiça, por causa de Jesus Cristo. E você? Tem sido perseguido? Porque a perseguição, em todas as bem-aventuranças eu falei um pouco o que não é, né? Então, por exemplo, porque se você é perseguido, por exemplo, por uma causa, não é isso. Por exemplo, Mandela, Nelson Mandela, ele sofreu, foi preso, ele tinha uma causa, né, o apartheid. Martin Luther King, um cristão que lutou pela escravidão, mas era uma causa. Jesus está falando algo além, muito embora eu não vejo dúvida de Deus em todas essas causas. Não há dúvida disso. Mas a justiça que teu Deus está falando é a justiça dele, por causa do nome dele. Não é pela bondade, perseguição pela bondade, como Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que sofreu perseguição por fazer o bem. Não é também você dizer assim, pastor, eu estou sendo perseguido por imprudência, né? Então você faz coisa errada, dá errado e você fica falando, nossa, eu sou um perseguido. Não é isso, não. A imprudência não é perseguição. Por exemplo, eu fui imprudente no trânsito, perdi minha carteira. Agora eu não vou sair por aí, nossa, o inferno está me perseguindo. Eu estou assim, não, eu fui imprudente. Porque às vezes tem isso. É muito além disso. Não é insensatez também, né? O professor está me perseguindo, Pedro. Por quê? Tirei 0. O que você estava fazendo? Estava colando, não tinha estudado. Só porque eu sou cristão, não é? Porque você é cristão, não. Aliás, você precisa ver se é cristão. Está colando. Esses dias a gente estava falando, quem não cola não sai da escola e tal. Mas não vai dizer que é perseguido porque o professor pegou colando, né? Não é essa perseguição também de quem cola. Não é uma perseguição de quem vive uma vida imoral também, né? Como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que pecou com Batseba e depois trouxe para sua casa a espada. A perseguição dos filhos, porque ele pecou, pela imoralidade dele. Não é também uma perseguição de fanatismo ou legalismo, né? Por exemplo, a gente fala, vamos conquistar esse bairro, ok? Não sei, coloca as caixas acústicas lá fora e daqui a pouco o vizinho chama a polícia e a gente vai falar, estamos sendo perseguidos. Não é isso também não. Não é isso que a palavra está dizendo. O que a palavra diz e complementa também algum tipo de perseguição que nós não podemos nos iludir, diferente dessa menina, é a perseguição por Cristo. Vá agora em 1 Pedro capítulo 4. Porque tem crente também dentro da igreja, quando eu falo assim, você está sendo perseguido, é esse tipo de perseguição. De portas que se fecham por você não mentir, por você não concordar com o erro, não é?
Vá lá para 1 Pedro, capítulo 4, verso 15. 4, verso 15, diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então, não é esse tipo de perseguição também, de desobediência que atrai algum tipo de consequência, que você vai dizer que está se sentindo perseguido, não é? Se meter na vida dos outros, aí depois fala só porque eu sou cristão e falei a verdade. A verdade tem que ser dita com amor, e não é para todo mundo não sair por aí falando. Pedro está falando aqui, não vai sofrer consequências. Tem gente que sai por aí achando que pode falar o que quer. Não é por aí não. Não é também a perseguição, por exemplo, do ladrão na cruz. Um ladrão do lado de Jesus virou para outro ladrão e falou assim: olha, nós com justiça sofremos. Nós estamos pagando um preço, eu fiz coisa errada aqui, eu estou aqui porque eu sou ladrão. Mas Jesus não. É dessa justiça, dessa perseguição que nós estamos falando, por causa de Cristo. Ou Saul, que cometeu grandes pecados contra Deus e depois se atirou na própria espada, porque foi perseguido. Ou a igreja. Quantas igrejas, às vezes, por motivo de chacota, simplesmente por falta de integridade. Porque a perseguição, irmãos, muitas vezes, ela é de Deus. E essa é a glória da igreja, fazer o certo. Para você entender bem que tipo de perseguição, vá para o Evangelho de João, capítulo 15 agora. Vamos ler a Bíblia, irmãos. A gente precisa voltar para a Bíblia. Precisa ler mais a Bíblia. Aliás, esse mês aqui, o livro que a igreja escolheu, olha, querido crente, discípulo amado, a igreja já orientou através do boletim 6 livros. Não precisa responder, mas se você chegou em julho sem ter lido um livro, olha a graça e misericórdia de Deus. O livro do mês é o livro de Jonas. Acho que é 2 páginas, né, pastor? Você chegar em casa hoje, você fala assim: li um livro. Então, ó, misericórdia e graça. Vamos lá. João capítulo 15, verso 18 e 20. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. E aí, igreja, é essa perseguição de você falar a verdade, de você não se vender, de você não se negociar. Você vai pagar um preço. Talvez não chegue dessa menina, porque temos uma liberdade de expressão religiosa no nosso país. Mas às vezes no seu trabalho, uma porta vai se fechar, porque você vai ser perseguido, porque o chefe vai falar para você: mente, você não vai mentir. Rouba, e você não vai roubar. Talvez você vai perder um namorado, quando ele quiser anteceder algumas coisas, ou uma namorada. É isso. Mateus capítulo 10 agora. Vamos ler a Bíblia, igreja. Mateus capítulo 10. Mateus 10. Nós vamos ler o capítulo 21 ao 23. Diz assim: olha só a perseguição. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Às vezes a vida está muito fácil para nós. Talvez a pergunta é: por que eu não estou sendo perseguido? Porque hoje a gente quer estar de bem com o pecado, com o pecador, com o mundo. A gente tem que amar, mas a gente tem que falar a verdade.
O 23, quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. E eu queria ler agora o 35, vai lá para frente lá, e você vai ler assim: pois vim causar divisão entre o homem e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Essa é a perseguição. Teve gente que gostou aí, que falou separação entre a sogra. Mas não é uma separação dessa que você está pensando, não, viu? É uma separação pela verdade, pelo Evangelho. Mas lembrando do amor. Toma muito cuidado com isso. A causa da perseguição é Jesus Cristo. Igreja, eu só estou falando isso para a gente entender. Porque tem muita gente que está brigando com a sogra, é porque falta humildade e amor de verdade. Não é por causa de Cristo, não. Porque, pelo contrário, um discípulo de Cristo ama a sogra, né? Aprende a amar, viu, com o tempo, com certeza. Mas a verdade, igreja, eu já estou terminando, falando de perseguição, nós vimos a natureza da perseguição. Ela pode ser pela mão, como a igreja perseguida que sofreu, como essa menina que está num campo de exilados, refugiada do país por simplesmente ser cristã, diante de um governo que nega Jesus e persegue e mata. Mas ela pode ser também uma perseguição pela língua. E aí você volta para o Mateus mesmo, né? Para o capítulo 5, e nós vamos voltar a ler aí o 5, e você vai perceber que lá no 11, vai dizer assim, ó: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Essa injúria no original é jogar algo na cara de alguém. É a acusação que Jesus sofreu quando chamaram ele de beberrão, porque ele se sentava com aqueles que bebiam, porque ele amava a todos. É a acusação que Jesus recebeu com palavras quando disseram que ele expulsava os demônios por parte do Beelzebul. É a acusação que Jesus recebeu por ser um filho ilegítimo de José. É a acusação, muitas vezes, que nós recebemos por ser crentes, cristãos, seguir a vontade de Deus. É a acusação que a igreja recebeu ao longo da história. A acusação que Paulo recebeu quando em Atenas foi chamado de tagarela e em Coríntio de impostor, falso apóstolo. Às vezes eu também recebo essas acusações. E você também. É essa perseguição. Mas Jesus está falando: não se intimide não. Fique em paz. É por aí o caminho da felicidade. A injúria ou a mentira, a acusação, a alteração da verdade, a arma do diabo. Cristãos morreram na fogueira porque o mundo que fala mal fez isso. Então, igreja, para finalizar, quando ser perseguido significa ser bem-aventurado, porque a palavra diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. O mundo vai perseguir você, porque você tem fome dessa justiça de Deus. Se você é um discípulo, você ama Deus e anseia por Deus e fazer a sua vontade. Exemplos de bem-aventurados: a honestidade. Você vai ser perseguido se você for honesto. Não negociar valores. Nós sofremos com a nossa integridade. Não mentir, não abrir concessões. Primeiro, felicidade plena. Ela não é circunstancial. Deixa eu falar um negócio para você. O diabo, o inferno é circunstancial. É assim: mente agora que você leva vantagem. Faz agora que te dá prazer e não importa, você fez. Vai por aqui porque você vai ganhar mais. Só que você sabe que depois é tristeza, é amargura, é consequência. A felicidade que Jesus fala é muitas vezes pagar o preço, mas ela é eterna.
ela permanece. Você perde, mas você ganha. É essa felicidade que Jesus está falando. Ela é divina. E aí, igreja, você vai ter a oportunidade de demonstrar lealdade a Cristo. Eu lembro um tempo atrás, quando eu li uma série de livros sobre a igreja, um deles, Policarpo de Esmirna, ele foi jogado para as feras. E aí o político lá tinha uma certa intimidade, via nele tanta bondade, falou assim: nega Cristo e você vai viver. Nega Cristo e você vai viver. E aí aquele homem falou assim: eu tenho 86 anos. Jesus só me fez o bem a vida toda. Como que eu posso negar Jesus? Você é perseguido. O quanto você está disposto a sacrificar por Jesus? A sua vida. Talvez sem chegar à morte. Estamos livres hoje. Mas o quanto você tem sacrificado um pouco daquilo que Deus te deu? Caiu aqui meu esboço. Igreja, para terminar, lembre-se, felicidade plena. Quando você é bem-aventurado, não é circunstancial, é eterno. Não abandone aquilo que você... Não troque momentos de prazer em troca de algo que é eterno, de Deus. Tenha a oportunidade de demonstrar sua lealdade a Cristo. Prepare os caminhos para outras pessoas. Faça o que é certo, mesmo que custe o que custar. Porque, eu vou dizer uma coisa, como pai, como mãe, às vezes a gente paga um preço alto fazendo o que é certo. Mas os nossos filhos vão ter o exemplo das nossas vidas. A palavra de Deus diz: pois deles é o reino dos céus. Você pode, como aquela menina, perder a casa, perder a amiga, perder a família, perder tudo, mas você ganha o reino de Deus. E tudo isso é muito importante, mas nada é comparado ao reino de Deus. O nosso tesouro está nos céus. Às vezes nós vivemos pensando no agora. É muito importante, a gente luta, tudo é bacana, construir, conquistar, ganhar, mas a gente não pode esquecer que tem algo além dessa vida. Essa felicidade começa aqui, mas ela vai ser plena depois. Não negocie. Viva esses princípios de bem-aventuranças. E finalmente, você vai se tornar um seguidor de uma classe nobre, né? Nobre. Quando você é um discípulo, quando você é bem-aventurado, você faz parte de uma classe nobre, de pessoas que são chamadas por Jesus Cristo. Então, viva as bem-aventuranças. Essa semana, abra o livro de Mateus, capítulo 5, leia novamente, faça essa pergunta para você e entenda que todos nós temos que ter todas essas características. Feche os seus olhos, eu acho que tem mais uma música, né? A equipe pode vir aqui, assentar.